Pai do Fazer Senhor. oração. Pai do Senhor, meu irmão. Vamos fazer uma oração iniciando nossa quarta aula de Profeta Maiores. Gostaria de pedir ao nosso irmão José de Souza para estar orando, Amém, pedindo a Jesus. Deus para vir abençoar as nossas vidas nessa noite, mas né, em mais uma aula que estaremos aqui estudando nesse momento. Irmão José de Souza, ora por nós. José de Souza, está ouvindo, não, irmão José de Souza? De oração? Não sei se está. Gostaria de pedir ao nosso irmão Rodinei. Os irmãos estão me ouvindo? Ainda me ouvindo, faz assim. Irmão Rodinei, ora então, parece que o irmão Zé de Souza não tá ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, Não, agora sim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento com os irmãos, participando desse curso de teologia, Senhor, aprendendo mais um pouco, Senhor, da Tua palavra. Depois de um dia, Senhor, corrido, Senhor, cheio de afazeres, Senhor, mas Tu, Senhor, estava ali, Senhor, conosco o dia todo. Nos concedeu, Senhor, esse privilégio de estar aqui juntos, Senhor, participando, Senhor, da Tua palavra, Pai. Guia-nos, Senhor, abre nossa mente, abre nosso coração, nosso espírito, nossa alma para receber as palavras de hoje, Pai. Que tudo venha, Senhor, em benefício, em prol, Senhor, da Sua palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Ah, na verdade, irmãos, eu estava conversando com a nossa irmã Terezinha aqui, nós teremos, são 6 aulas de profetas maiores e 6 de profetas menores. Então, a nossa prova não será no dia 5. Lembrando os irmãos que na próxima segunda-feira nós não teremos aula por causa da mudança do pastor, ele vai concluir a sua mudança, possivelmente as coisas maiores devem ter ficado para fazer na próxima segunda. E então, no dia 5, a nossa aula do dia 29 vai ser, voltamos no dia 5, e no dia 12, então, seria a nossa prova. E no dia 19, iniciamos a matéria de profeta menores. Lembrando os irmãos que essas duas matérias são provas. O pastor envia a prova para os irmãos e os irmãos envia para ele o resultado. Os irmãos sabem como procede, sempre é para o pastor que envia o resultado. Então, irmãos, nós estamos na nossa quarta aula de Profeta Maiores. Falamos a respeito do profeta Isaías na aula passada, do ministério de Isaías, a mensagem de Isaías, a sua fidelidade à sua mensagem, reconhecido como profeta messiânico. Eu até conversava com a irmã aqui, não porque somente ele falou do Messias, mas que ele mais falou e mais descreveu com precisão a respeito do Messias. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías, como o pastor até destaca aqui na apostila, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Ele retrata toda a trajetória de Cristo com muita rapidez, mas nós conseguimos ver de maneira tão precisa a vida e a rejeição de Cristo, a sua morte e ressurreição, a profecia cumprindo. E uma das coisas mais interessantes é o final do capítulo, quando fala que ele veria o fruto do seu trabalho. E nós vemos que hoje há uma igreja em todos os cantos do mundo sendo fruto do trabalho de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vemos que o profeta Isaías, ele ocupou boa parte do seu ministério, como eu já falei, dentro de um palácio. Alguns supõem, como a própria tradição judaica acredita ele ser parente do rei Josias, do rei Uzias, ou melhor dizendo. Ele era filho de Amós. Amós aqui não seria o profeta Amós, mas assim alguma pessoa possivelmente importante em Israel, que sempre quando alguém cita o nome do pai, possivelmente é porque essa pessoa era conhecida, ou então seria uma linhagem sacerdotal, como no caso de Jeremias, de Ezequiel, de outros na Bíblia, quando cita a sua linhagem sacerdotal. Se os irmãos observar,
no Novo Testamento, Tiago, melhor, Judas, ele se identifica como irmão de Tiago. Segundo o que nós colhemos na Bíblia, Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, ele era muito conhecido em todo Jerusalém após a morte e ressurreição de Cristo e após ele ser batizado com o Espírito Santo. Todos os escritores do primeiro século que escreveram a respeito de Tiago declaram que ele era muito conhecido. Então, possivelmente por essa razão, Judas se identifica como irmão de Tiago, para que as pessoas pudessem saber quem ele era. E da mesma forma, o profeta Isaías. Uma das coisas, irmão, que não tem na nossa apostila, que simplesmente só para os irmãos ter consciência disso, caso alguém venha falar, principalmente nos dias de hoje, nós temos um grupo de judeus é, que se julga historiadores, que gostam de ficar na internet contando histórias, e negam a totalidade de ser o profeta Isaías, que é o autor do seu livro. Eu não sei se algum dos irmãos que já leram, já ouviram falar disso, alguns negam que Isaías é quem compôs todo esse livro, do capítulo 1 ao capítulo 66. Boa parte de alguns judeus acredita que foi Isaías escreveu do 1 até o 39 e alguém depois do cativeiro babilônico escreveu do 40 ao 66. E ainda existe uma minoria que acredita que foram 3 escritores que escreveu o livro do profeta Isaías. Mas isso não tem apoio nenhum da tradição judaica antiga, não tem apoio de bons teólogos, a não ser que algum teólogo liberal que quer negar completamente as profecias relacionadas a Cristo. Os judeus têm muita dificuldade com o capítulo 53 de Isaías, por isso eles chegam a dizer que não foi Isaías que escreveu. E o capítulo 42 eles negam que foi Isaías que escreveu, e volta aí por diante. Então, seria simplesmente para os irmãos ter noção disso, que há essa divergência, mas uma minoria, boa parte dos bons estudiosos da Bíblia, acredita que o livro é de totalidade escrita pelo profeta Isaías. Alguns alegam pelo fato de que o profeta Isaías profetizou a saída do povo do cativeiro pelo rei Ciro. Algumas coisas que o profeta Isaías falou parecia que já estava no presente, mas é claro, Deus, para Deus não existe tempo, Deus não está preso ao tempo. Então, por exemplo, Paulo ele escreve aos Romanos e fala que aquele a quem Deus chamou também predestinou e também glorificou. Mas, por exemplo, nós estamos glorificados? Não. Mas da maneira que Deus falou que aqueles que são chamados e permanecem na presença do Senhor, eles vão passar pela glorificação, porque Deus já vê o futuro. Então, eles tentam negar que o profeta Isaías escreveu todo o livro pelo fato de profecias que foram faladas e se cumpriram 200, 150, 200 anos depois. Por isso eles têm essa dificuldade. Mas são pessoas que são liberais, que não acreditam no poder de Deus, são céticos em relação às coisas de Deus, por isso pensam assim. Mas nós sabemos que todo o livro do profeta Isaías foi escrito por ele e não tem emenda, não tem nada. Alguns tentam achar uma dificuldade no hebraico, mas todo o hebraico do livro do profeta Isaías é o mesmo, do capítulo 1 ao capítulo 66. Inclusive, segundo alguns estudiosos da língua hebraica, fala que é um hebraico bem clássico, por ele ser alguém da corte, ele falava com a linguagem bem apurada. Essa é a razão que do capítulo 1 ao capítulo 6, o estilo de literário dele é o mesmo, então é impossível negar que fosse a mesma pessoa que houvesse escrito. E o livro do profeta Jeremias, irmãos, como nós falamos, o profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Eu até falava com a nossa irmã Terezinha que isso são termos teológicos, não está escrito isso na Bíblia, tipo assim, Jeremias é o profeta das lágrimas, não está isso na Bíblia. Isso é reconhecimento de pregadores, de teólogos, pela situação que o profeta Jeremias viveu, então ele é reconhecido assim como o profeta das lágrimas. Nesse segundo profeta que nós vamos estudar, que é o profeta Jeremias, eu gostaria de salientar aos irmãos que quando nós, irmãos, conhecemos, o pastor coloca bem resumido aqui, mas quando nós conhecemos, temos uma noção da introdução da vida de cada profeta, ou de cada livro da Bíblia, isso facilita bastante na interpretação da Bíblia, e uma das coisas principais que nós temos que entender, qual é a principal mensagem que o profeta quer passar naquele livro.
Então, isso facilita muito na interpretação da Bíblia, em entender as profecias. Se você puder comprar algum livro de panorama do Velho Testamento, isso vai ajudar bastante, porque todos os livros de panorama do Velho Testamento, ele traz uma introdução de cada livro, principalmente dos profetas. Se você puder comprar Teologia do Velho Testamento, também vai ajudar bastante. Existe um livro bem pequeno, mas bem resumido e muito bom, de um escritor chamado Antônio Renato, parece que é Gusso. Ele escreveu uma introdução a cada livro, melhor, a cada parte da Bíblia, como o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Então, é um livro pequeno, fácil de ler, bem explicado, bem resumido, que ajuda bastante. Essa coleção, eu creio que ela tem na CPAD, ou você pode comprar online. Se os irmãos interessar, eu posso postar no grupo depois, para que os irmãos tenham ciência, para poder ampliar melhor o seu conhecimento em relação aos profetas e te ajudar na interpretação da Bíblia. Aqui o pastor coloca, irmãos, que o nome do profeta Jeremias significa Deus lança ou Deus atira. Talvez em relação ao que ocorreria com a nação de Israel, é usado esse nome do profeta Jeremias. E é certo que esse seria o nome literal do profeta, esse é o nome que realmente foi dado ao profeta, não é nada tem a ver simplesmente com a mensagem profética, mas seria o nome dele. O pastor coloca que ele era filho de um sacerdote, isso implica que ele era da linhagem sacerdotal, não exerceu o sacerdócio, ele foi chamado como profeta, talvez ainda bem novo, pela maneira que ele se expressa no capítulo 1 do seu livro, parece ter sido chamado muito novo. Mas é claro que nós não podemos interpretar ali quando ele fala que ele é como criança e não sabe falar, que ele era uma criança, literalmente. Isso é claro que não. O profeta Isaías, quando ele fala que ele era uma criança, possivelmente ele ainda não estava na idade de exercer o seu ministério de sacerdote, que era acima de 30 anos, e Deus o separou talvez com 20, ou a promessa de usá-lo pode ter vindo antes. E com o passar do tempo, Deus começou a usá-lo como profeta. Então, nós não sabemos assim a data ou a idade correta que ele iniciou o seu ministério. Alguns acreditam que ele iniciou na adolescência, mas nós não podemos falar que a Bíblia se cala nisso. Ela simplesmente mostra ali que Deus o chamou e ele disse que não sabia falar, que ele era como criança. Mas é como eu já falei, não podemos pegar literalmente que ele era um menino de 5 anos quando Deus falou com ele, de 5 ou de 3, ou como alguns pregadores exageram. Temos que saber interpretar a Bíblia. Possivelmente ele era ainda adolescente diante de uma nação que ele estava com homens e ele reconhecendo que os anciãos deveriam ser respeitados, as pessoas nessa época eram respeitadas. Então, ele levanta como profeta muito novo, talvez antes dos seus 30 anos, poderia dificultar, como dificultou a mensagem do profeta naquela ocasião do povo de Israel. Que quando você lê o livro do profeta Jeremias, você observa que toda a nação estava desviada diante do Senhor. Toda a nação. Os reis que assumiram o trono durante o período que Jeremias profetizou. O, os sacerdotes estavam desviados, os anciãos não tinham compromisso com Deus. Então, o povo que era elite da nação, que cuidaria da vida espiritual do povo, estava longe de Deus. Então, essa era a preocupação de Isaías. E não sabemos muita coisa a respeito do pai dele, se era vivo nesse período que Deus, que ele começou a profetizar. Nós não sabemos se o pai dele fazia parte do sacerdócio, não sabemos se ele estava vivo ou se ele também desviou junto com os demais. Mas a situação, quando você lê o livro de Reis e encaixa o profeta Jeremias nesse período dos reis que ele profetizou, você vai observar que a decadência espiritual em Israel era muito grande. A desigualdade, o interesse próprio. Então, as pessoas não tinham preocupação com as coisas de Deus, estavam preocupadas com eles mesmos e simplesmente trocaram Deus por qualquer outra coisa. Se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, você vai ver um texto ali interessante. Deixa eu ver se é capítulo 5 mesmo. Parece que é capítulo 5, versículo 13.
que ele disse assim: o meu povo fizeram duas maldades. Na verdade, achei Jeremias 2. 2, versículo, parece que 13. Assim, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, o primeiro mal que eles fizeram foi deixar a Deus. Ele fala, a mim me deixou, e Deus se apresenta como um manancial de água vivas. E fala que esse foi o primeiro mal que eles fizeram, deixando a Deus, e o segundo foi cavar cisternas rotas. O que seria isso? Eles buscaram resposta e salvação aonde não tinha. Buscaram saciar a sede deles onde não tinha como saciar. E isso levou o povo à situação espiritual que eles chegaram, pelo fato de que abandonaram o Senhor, deixaram o Deus que era o manancial único que produziria fonte, que daria a água certa, e fizeram o quê? Buscar em outro lugar. E hoje, irmãos, não é diferente quando nós olhamos a situação dos profetas, quando eles profetizaram, principalmente quando nós chegamos nos profetas menores, parece que nós estamos vivenciando tudo dos olhos do profeta. Tudo que eles falaram naquela época, nós vemos hoje. A questão da política da época com a política de hoje, a questão da maneira que o povo de Deus se portava naquela época e porta hoje. Então, tudo isso nós vemos. O profeta Jeremias não é diferente. Quantas pessoas estão deixando de buscar na fonte verdadeira e buscando em outro lugar recursos para a sua vida pelo fato do desinteresse de estudar a palavra de Deus, que é muito mais fácil se buscar em outro lugar, ouvir uma palavra de alguém que seria uma palavra confortante, e esse tipo de coisa que nós vemos a própria situação do povo que não é cristão. Eles buscam em tantos lugares, mas a minoria, às vezes, busca Deus. Eles preferem buscar no espiritismo, busca a resposta em tantos lugares, mas não se volta a Deus para que eles possam reconhecer que Deus, Revelação. isso, quem pode resolver. E o problema é que as revelações, às vezes, não é somente no meio do povo evangélico, mas como eu estou falando, irmão, lá em Patinga existia um lugar lá que chamado Vale do Amanhecer, que para mim era mais Vale do Anoitecer, que era um centro espírita kardecista e super lotado de pessoas ricas, de pessoas que tiveram desapontamento na vida por perder as suas riquezas e foram para lá. Muitas pessoas com o pensamento que a maçonaria faz enriquecer, vai para a maçonaria. Isso tem cristão também, irmão. A maçonaria é cheia de crente. E cheia Atalhos. de crente que faz parte da maçonaria. Então, são pessoas que não preocuparam em buscar na fonte certa e vão na cisterna rota. E ali eles bebem da água que é dado, sem preocupação nenhuma. Então, nós vemos que isso está nos dias de hoje. E o pastor coloca que a data que possivelmente o profeta nasceu, poderia ser em 655 a.C. e faleceu em 586 a.C. no Egito. O ministério dele começou por volta do ano 629, como eu falei, talvez ainda jovem, no final do reinado de Manassés, que era. Aqui o pastor coloca que ele era rei de Israel, mas possivelmente quer dizer que ele era rei de Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo para a Síria, porque Israel foi levado cativo para a Síria em 722 depois antes de Cristo. Então, o pastor, o pessoal deve ter confundido aqui. No lugar em que está Manassés, rei de Israel, seria rei de Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo para a Síria. E fala que continuou depois no cativeiro de Judá. No período dos reis que ele profetizou, seria no período do rei Manassés. O pastor fala que ele pode ter nascido nesse período, mas ele começou o seu ministério no período do rei Josias, como inicia o seu livro, do rei Jeoacás, se você quiser anotar. Esse Jeoacás era conhecido também como Salum. Você vai encontrar isso no livro de Reis e no livro de Crônicas. Também no período do rei Jeoaquim,
que teve o seu nome mudado para Eliaquim, e no rei Joaquim. Um é Jeoaquim, que esse foi levado para a Babilônia, e Joaquim, também chamado de Jeconias, que foi levado para a Babilônia, teve os seus olhos furados. E, por último, o rei Zedequias, que era chamado de Matanias. Esse rei Zedequias foi o último rei vassalo que esteve sob o reino de Judá no período do cativeiro babilônico. Desde a morte do rei Josias, com o início do rei Jeoacás, que é Salom, após ele morrer, do rei Joaquim ao rei Zedequias, Israel estava cercado pela Babilônia. Os irmãos, seria bom os irmãos entender isso. Você vê isso no livro de Reis, no livro de Crônicas, que eles estavam cercados pelo Império Babilônico. Eles haviam destruído o Império Assírio. A Síria já tinha perdido o seu poder. Enquanto a Síria lutava mais o Egito, eles foram enfraquecendo e a Babilônia foi simplesmente ficando forte e destruiu os dois impérios e assumiu o governo no mundo antigo naquela época. E, nesse período, como Jerusalém Judá, ou melhor, Israel já havia sido levado. E Judá era um povo que ameaçava qualquer nação pelo fato do Deus de Israel, porém, devido ao desvio deles, Deus permitiu com que a Babilônia invadisse e levasse cativo o povo. Então, o ministério de Jeremias, irmão, durou esse período aí, do rei Josias até o rei Zedequias. Pensa em um homem que sofreu, irmãos, foi o profeta Jeremias. Ele sofreu duramente no período que ele profetizou. Foi um homem que passou muitas dificuldades, muito sofrimento, teve lamentações terríveis no seu ministério, mas nunca desistiu do chamado de Deus. Tem uma parte no livro dele que chega a ser até engraçado, porque no capítulo 1, Deus fala com Jeremias que ele seria muralha. Deus fala com ele que ele seria muralha, que ele plantaria, dele derrubaria. Porém, quando está no capítulo 27 de Jeremias, ele chega a dar um grito e fala que Deus iludiu ele. Ele fala, me iludiste, pelo fato de que ele viu a situação muito difícil e ele começou a ver os cumprimentos das suas profecias quase no fim do seu ministério, principalmente a profecia do cativeiro. Mas ele permaneceu fiel. O pastor coloca aqui, irmão, sobre o caráter do profeta. Fala que ele era um homem sincero. Eu sei, eu creio que é do conhecimento dos irmãos o que quer dizer sincero. É uma palavra usada tanto no grego como no latim, que quer dizer sincera. Era quando os comerciantes iriam vender alguns objetos de argila e naquela época em Israel não existia luz como nós temos hoje. Então as tendas eram feitas de pano grosso, era muito escuro lá dentro. E eles gostavam de fazer negócio só do lado de dentro da tenda, da loja, para que quando a pessoa comprasse não tinha como sair à luz e ver se aquele objeto, aquele vaso, seja o que ele comprou, principalmente na época eles falavam das bonecas. Eram as supostas bonecas como estátua, e elas, se elas tivessem com algum quebrado, eles preenchiam com cera e a pessoa não via. Porém, quando levava ao calor, aquela cera derretia e vinha a máscara, como diz, né? O engano caía por terra. Então, quando se fala, irmão, de sincero, quer dizer sem cera, que nós não usamos de maneira enganosa. Nós saímos diante da luz e não há rachada em nós para que possa transparecer. Isso quer dizer sincero. E nós vemos isso no capítulo 1 do livro de Jó, que é interessante quando a Bíblia fala que Deus pergunta ao diabo: tu viste meu servo Jó, que é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. Algumas traduções trazem a palavra sincero. E íntegro, irmãos, o homem temente a Deus íntegro e que desvia do mal, é sincero, íntegro e que desvia do mal. A palavra íntegro é o que você é longe da vista das pessoas. Você pode ser uma pessoa reta diante dos olhos das pessoas. Você anda, as pessoas estão te vendo e sabe quem você é, mas aquilo que você é longe da presença das pessoas que mostra que você é uma pessoa sincera, que você é uma pessoa íntegra. Isso é o que mostra. Porque nós podemos transparecer o que for diante das pessoas que nos vê.
mas aquele que vê tudo, ele nos vê por dentro. Então, a ele ninguém engana. E se a pessoa não for sincera, não tem como enganar Deus. E a Bíblia fala no Salmo 139 que como que o salmista ele fala assim, como que eu fugiria da sua presença? Porque para ti tanta luz como o dia é a mesma coisa. Ele quer dizer que para Deus tudo é claro. Não tem como esconder ou ocultar-se dos olhos de Deus. Então, uma das coisas interessantes é que ele era um homem sincero. E ele foi sincero em todo o seu ministério e em toda a sua vida. Fala que ele era um homem compassivo. Nós vemos isso que, diante das profecias duras do profeta Jeremias, ele ainda era alguém compassivo. Compassivo ou ter compaixão é quando você sente a miséria das pessoas. E o profeta Jeremias, quando nós vamos estudar o livro de Lamentações, nós vamos ver, ele sentia a miséria do povo, porque era o povo dele. Os irmãos estão entendendo? Eu fico admirado, irmão, com o Neemias, porque Neemias, pela a vida de Neemias, nós vemos que ele não nasceu em Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém. Quando ele encontra com o rei, que o rei fala para ele: por que você está triste? Ele disse: como poderia estar alegre se o meu povo e a minha cidade está em ruína? A cidade não era dele, ele não nasceu lá, ele não nasceu em Jerusalém. Mas o povo, ele falou que era o povo dele, que a cidade era a cidade dele. Então, quando nós, irmãos, entendemos isso em questão de sentir a miséria das pessoas, é quando nós olhamos para a igreja. E às vezes nós viramos as costas para pessoas, viramos as costas para alguém que falhou, viramos as costas por alguma coisa que aconteceu, porque às vezes falta compaixão em nós. E eu sempre gosto, quando vou estudar ou vou ministrar sobre a matéria de cristologia, porque quando nós damos cristologia, nós encantamos quando falamos de Jesus como Deus. Mas quase não é ensinado nem em livros e nem em faculdade a respeito da humanidade de Cristo. Porque quando se estuda cristologia, se fala das duas naturezas de Cristo. E a humanidade de Cristo, irmãos, é algo extraordinário. Quando eu vejo Jesus encontrando com Jairo, que diz a Bíblia que ele era chefe da sinagoga, aquilo me encanta porque, se vocês observar, Lucas escreve isso e Lucas também registra no capítulo 4 que Jesus foi expulso da sinagoga. Não sei qual sinagoga, se era em Jerusalém, mas suponhamos que Jairo poderia estar nessa sinagoga. E quando eles expulsam Jesus, Jairo apoiou expulsar Jesus. Quando ele precisou de Jesus, Jesus não chegou para ele e falou assim: ah, mas você me expulsou aquela vez lá da sinagoga, hein? Poderia deixar essa menina sua aí, ó, ser enterrada. Não, a Bíblia fala que Jesus teve compaixão dele. Ele sentiu a miséria, foi Ele se compassivo, colocava no lugar, né? e colocou no lugar. Isso é ser compassivo, é ter compaixão. Então, isso tem que acontecer com nós, irmão. Às vezes nós pregamos, irmãos, eu sempre falo, eu prego muito duro, eu prego muito duro, eu sou bem verdadeiro. Principalmente quando eu estou dando estudo na igreja, porque quando a gente prega, a gente é mais tranquilo, mas quando está dando estudo, não tem como fugir da realidade da interpretação bíblica. Principalmente quando você vai falar, ensinar sobre Paulo, os ensinamentos de Paulo, e é de forma expositiva. Como você pega a carta de Gálatas e ensina na igreja tranquilo, sem que dá uma puxada, porque o apóstolo Paulo chega a chamar eles de insensato Gálatas. Então, só que isso não nos torna pessoas, irmãos, que não têm compaixão, que porque ensina duro ou prega duro, como o profeta Jeremias pregou, que você não vai sentir a miséria da pessoa. Porque, infelizmente, como eu já falei, irmãos, eu sou assembleano e eu falo da Assembleia. Eu vi muito na Assembleia esse negócio de excluir as pessoas, de excluir, colocar o nome da pessoa na lama, destruir a pessoa, e muitas pessoas desviadas até hoje, simplesmente porque ele cometeu um pecado que tem um nome diferente do que eu cometo. Só isso. Era levado a público, né? Levado a público. Então, tipo assim, o meu pecado só tem um nome diferente do seu. Todos pecaram e precisa da glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que nós temos que aceitar pecado de forma alguma. A pessoa que ele cometeu um erro tem que ser disciplinado. Só que a disciplina ela é dada para que levante a pessoa e não para que destrua a pessoa. Isso é disciplina, para que a pessoa possa se restaurar e estabelecer-se novamente. Então, nunca colocar a pessoa para baixo ou que ela abandone o caminho de Cristo. De maneira nenhuma serve isso. Então, o profeta Jeremias, mesmo que ele pregava duro,
que ele anunciou de maneira dura a chegada da Babilônia, mas ele tinha compaixão do povo. Humilde. O pastor coloca que ele era humilde. A humildade, meus, ela é algo extraordinário na vida de quem tem um ministério. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E que Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. A humildade tem que fazer parte. O que é humildade? É reconhecer, irmão, que nós necessitamos de Deus, que tudo que nós fazemos é pela misericórdia do Senhor, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Isso é humildade. Humildade é a dependência total de Deus. E em relação à humildade com o nosso semelhante, é saber que ninguém é melhor do que ninguém, que todos estão diante dos olhos de Deus igual. Ninguém é mais do que ninguém. Agora, a questão da humildade do profeta, nós vemos a humildade até diante do sofrimento. Ele nunca se ficou arrogante ou perdeu a linha pelo fato de que ele sofreu. Ele sabia do peso do ministério que ele estava carregando. E uma das coisas, meus, que nós gostamos é de cargo, mas não de encargo. E o cargo traz consigo o encargo que é pesado. Por exemplo, às vezes nós olhamos aí um pastor, a igreja dele crescendo, ele ali ensinando Bíblia, o grupo de louvor muito bom, a mocidade muito boa, mas só Deus sabe as guerras que ele tem da madrugada ou em casa, a dificuldade que ele passa, porque as pessoas olham para o obreiro ou para pastor, principalmente o pastor de igreja, como super pastor. Quando, na verdade, os pastores são seres humanos e que passam dificuldade, como o profeta Jeremias. O pastor coloca rígido quanto à sua mensagem, isso implica que ele não preocupou em mudar a mensagem para ser agradável a ninguém. O que Deus mandou falar, ele falou. Ele não diluiu a mensagem. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele era verdadeiro no ministério que Deus entregou a ele, e ele não adulterou a palavra de Deus. A palavra adulterar ali no sentido grego de quando eles pegavam vinho e iam vender e colocava água no vinho para que desse mais volume e o vinho perdesse a qualidade. Então ele estava dizendo que ele não diluiu a palavra de Deus para ficar palatável a ninguém, para que as pessoas gostassem dele. E o profeta Jeremias, de acordo com o pastor aqui, ele foi muito fiel, muito rígido naquilo que ele ensinou. Ele não mudou nada da palavra de Deus, ele não preocupou em agradar o povo. Ele não preocupou em satisfazer a necessidade da nação, ele preocupou em transmitir. Por isso sofri, né, Cleber? Como? Por isso que o verdadeiro, ele sempre sofre. Ele sofre. É por isso que eu falo, hoje em dia, por exemplo, ser profeta, eu estou falando do profeta bíblico, não estou falando desses profetas aí que aparece por aí, não. O profeta bíblico, aquele que interpreta a Bíblia da maneira correta, ele sofre, ele é taxado como santão, como frio, porque não quer o poder de Deus, ele é taxado como alguém que é muito puritano, e vai daí por diante. É puritano demais, é da antiga, ele é arcaico, ele não evoluiu, não está de acordo com o mundo de hoje, que as coisas mudaram e ele não quer mudar. E uma coisa interessante é que a palavra de Deus ela não mudou, irmãos, ela permanece a mesma, ela não muda. Ela não muda. A palavra de Deus sempre fala, ela não vai se adaptar a ninguém, é nós que temos que adaptar-nos à palavra de Deus. E não que a palavra de Deus vai se adaptar ao meu gosto. Eles podem inventar muitas coisas, interpretação errada da Bíblia, querer atualizar a Bíblia, ouvir mulher igual a Xuxa conversar asneira aí para falar que tem que reescrever a Bíblia. Eu tenho até pena daquela mulher. E esse tipo de palhaçada. Mas a Bíblia permanece. Irmãos, o Império Romano tentou bater a Bíblia, não conseguiu. Na noite de São Bartolomeu, na França, no século XVIII, tentaram acabar com a Bíblia, não conseguiu. Perseguiram. Hoje eles estão tentando de forma diferente. E hoje nós estamos achando pastores adeptos à teologia liberal que estão pensando em tirar versículos bíblicos que não encaixam no dia de hoje. Versículos bíblicos que não encaixam. O governo já está achando esse tipo de palhaço para fazer isso. E o governo falou que tem determinados versículos da Bíblia que talvez não vai poder citá-los mais pelo fato de que ofende determinadas coisas. Aí as pessoas veem uma criatura igual o Leandro Carnal, que, em vez dele cuidar só da filosofia dele, ele quer dar um de teólogo também,
e começa a falar asneira, falar que tem que respeitar o diabo, que tem que tomar cuidado com determinadas coisas. A Bíblia, irmão, fala que nós somos mais do que vencedores, porque Deus colocou o diabo debaixo dos pés da igreja. Então, não somos nós que estamos inventando frases é, graciosas, é o que a Bíblia ensina. Então, nós vamos ver sempre essas pessoas que estão tentando desconstruir aquilo que a palavra de Deus construiu. E isso só vai ocorrer, permanecer, quando nós somos profetas verdadeiros, sem diluir a palavra do Senhor, sem tentar mudar a Bíblia, sem querer criar entretenimento na igreja para que as pessoas se sintam confortáveis na igreja. Esse tipo de entretenimento que ocupa o lugar da pregação, porque os pastores não querem mais pregar a Bíblia porque não há condição para que ele pregue. Primeiro, porque ele perdeu o interesse pela palavra do Senhor, ele sabe que ela é quem nos corrige. A Bíblia diz, irmão, que a palavra do Senhor ela é uma espada de dois gumes. Sabe o que é uma espada de dois gumes? É a facilidade que ela tem para penetrar, ela corta dos dois lados. Ela penetra com facilidade. Eu não sei se os irmãos sabem como que era um soldado romano, ele carregava duas espadas, uma longa, que parecia um facão, que ela tinha corte apenas de um lado e uma ponta, e a espada pequena, que era uma espada de dois gumes, como nós poderíamos chamar no Brasil, de um punhal. Essa espada cortava, ela tinha facilidade de entrar no corpo da pessoa, na armadura, seja o que for. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, que o escritor aos Hebreus está falando, que ela penetra até a divisão da alma e espírito, coisa que não tem como, não quer dizer que a alma e o espírito se dividem, mas ele está querendo dizer que a palavra de Deus tem esse poder entre juntas e medula. Nós sabemos, irmão, que é impossível, não há espaço entre juntas e medula, mas a palavra de Deus ela penetra aonde as pessoas podem não imagina. As pessoas não têm condição de alcançar, a palavra de Deus alcança. Então, nós não podemos tirar a palavra de Deus dos púlpitos das nossas igrejas. O dia que a palavra de Deus sair dos púlpitos das igrejas, já não é igreja mais. E essa redução também de tempo das pregações, irmãos, tem sido uma vergonha nas igrejas. Tem sido uma vergonha. A palavra de Deus não tem mais primazia em muitos cultos. As pessoas cantam, dançam, apresentam teatro, fazem um monte de coisa. Quando o pregador vai pregar, ele prega 10 minutos. Eu sei que existe igreja que dá mais tempo, mas o pregador prega 10 minutos e eles falam que tá bom. Quando, na verdade, a palavra de Deus tem que ter primazia na igreja. Se o culto é de 2 horas, que louve a Deus nesse período de 1 hora e dá, no mínimo, 1 hora para um pregador pregar. É muito difícil um pregador que prepara e chega na igreja, eles dão para ele 15 minutos para pregar. Tá aí o irmão para pregar, 15 minutos. Eu teve uma vez que eu viajei, mas não estou brincando, eu viajei para o Rio de Janeiro, saí de Minas, ainda bem que era no início do Rio de Janeiro. 6 horas de ônibus. Cheguei lá, esperei até a noite para pregar. Quando eu fui pregar, eles me passaram o microfone 15 para as 10 da noite. Eu falei, como que eu vou pregar 15 para as 10 da noite? Preguei 5 minutos, viajando de Minas para o Rio de Janeiro. Você precisa ver. Então, é muito complicado. E cantarola, e cantarola, e cantarola, e apresentação daqui. Todo mundo apresentou. Eu acho que até gente que estava na rua chamava para apresentar alguma coisa lá. E a pregação 5 minutos. E eu já vi muitas outras igrejas. E, às vezes, quando o pregador prega, as pessoas ainda reclamam, porque ele acaba extrapolando o horário, as pessoas levantam e vão embora, porque passou do horário, quanto mais aqui na região nossa de Boston, que a maioria dos cultos são feitos pela manhã, as pessoas levantam e vão embora. Por quê? Porque o culto está indo até tarde, 1 hora da tarde, e as pessoas estão com fome e precisam de ir embora. Por quê? Porque eles não preocupou com a palavra de Deus, preocuparam com outras coisas. Então, o profeta Jeremias ele teve essa preocupação. O pastor coloca aqui, irmão, que ele era tímido e sensível. Eu não sei, na verdade, qual seria o significado da palavra tímido aqui, porque no contexto bíblico, tímido toma um sentido diferente. Principalmente em Apocalipse, o tímido toma um sentido diferente. Eu não sei o que você está querendo dizer, que ele era um pouco recatado, eu não sei se seria isso, porque pelo o livro dele não dá para chegar a essa conclusão. E sensível, eu quero acreditar que ele seria sensível a ouvir a voz de Deus e entender o ministério que Deus tinha na vida dele. Uma das coisas interessantes é a maneira que Deus chamou Isaías, irmãos. Ou melhor, Jeremias.
Deus chamou Jeremias. A primeira coisa que Deus perguntou para Jeremias é se ele via. E ele disse que sim. Os irmãos podem ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e versículo 11, que o profeta diz dessa forma: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? E respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Uma das coisas interessantes, irmãos, que se nós quisermos ter um ministério de sucesso e realmente saber se somos chamados por Deus, nós estamos vendo as coisas de Deus. Nós conseguimos ver o chamado de Deus em nossas vidas. E ele viu e conseguiu identificar o que ele estava vendo. Hoje, muitas pessoas não estão vendo nada, não estão identificando nada e mesmo assim falam que são chamados por Deus. Porque eu não sei se o irmão já reparou, hoje em dia ter título de pastor, principalmente que hoje em dia está tendo muitos pastores, traz status, parece que traz algo de importância na vida da pessoa. Aqui na nossa região de Boston mesmo tem muitos pastores. É pastor aqui que dá para colocar em cima do outro. É uma igreja, por exemplo, que tem um pastor titular, que é o pastor responsável da igreja, costuma ter 5, 6 pastores. E uma igreja, às vezes, com 20 membros. Tem 6 pastores, eu não sei por qual razão. Eu conheci um E. que tinha mais. Hã? Eu conheci um que até as crianças eram pastor. Então, é muito pastor, irmãos. Eu não estou dizendo que os pastores têm que ter uma formação teológica. Eu sempre gosto de ressalvar isso. Eu tive pastores, irmão, que nunca estudou teologia, mas que foram homens de Deus, homens sábios, homens que tinham uma palavra, que falavam às vezes com um português com muita dificuldade, mas era cheio do poder de Deus. Mas essa geração nossa, irmãos, eu falo mais da minha geração. Eu sei que aqui na sala tem irmãos que são mais velhos do que eu, mas da minha geração para cá, eu acho inaceitável uma pessoa que tem um ministério e que tem condição de estudar e não estuda. Como eu já falei, naquela época era muito difícil o acesso a livros. Na época que eu estudei já era difícil o acesso a livro. Imagina na época de homens que foi pastor meu de mais de 60 anos de idade. Dificuldade de acesso a livro, condição financeira para estudar. Muito se dá da obra de Deus para que a obra crescesse. Então, eu respeito tudo isso. Mas o povo de hoje, somente aqui na América, onde nós temos vasta literatura, tem acesso à internet com facilidade, e as pessoas não querem estudar, tem um monte de pastor aí, irmãos, que é só misericórdia. Só a misericórdia. Os homens pegam a Bíblia e abrem até de cabeça para baixo em cima do púlpito da igreja. Você fala um livro algum livro da Bíblia, ele tem que ir no índice para procurar, porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Aí eu fico tentando entender qual a razão de ser pastor, qual a razão de ser pastor ou de carregar um título ministerial na igreja. Então nós temos que ter cuidado com isso. O profeta ele identificou, ele viu o que era que Deus mostrou para ele, identificou e Deus deixou para ele claro que aquilo que ele estava vendo seria o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Para quem não sabe, a vara de amendoeira ela produz o fruto no início da primavera. Então ela é a primeira a dar fruto. E por isso que Deus estava querendo mostrar para ele que o ministério ele ia frutificar. E uma das coisas, irmãos, que me chama a atenção, concernente à vara de amendoeira, é que quem tem ministério, irmãos, ele não preocupa com quem está crescendo na igreja, com quem está se destacando. Quando os irmãos abrem a Bíblia no livro de Números, a Bíblia fala que o povo questionou o ministério de Arão, porque eles também eram da tribo de Levi. E por ser da tribo de Levi, diz a Bíblia que Deus separou a família de Arão para o sacerdócio. Porque tem pessoas que confundem, pensa que todo levita era sacerdote. Não. Só os levitas da família de Arão que tinha direito ao sacerdócio. Os irmãos podem observar que até para carregar os utensílios do tabernáculo, só a família de Arão que poderia carregar os utensílios de dentro do tabernáculo. As demais famílias de levitas podiam carregar as estacas, as cordas, os pregos, o altar do holocausto e a pia do lavatório. Mas o que estava dentro da primeira tenda é só a família do primeiro véu, só a família de Arão que podia carregar, mais ninguém. Tocar na Arca da Aliança, somente a família de Arão. Então, não é porque era da tribo de Levi, tinha ministério de sacerdote, não. Tinha que ser da família de Arão. E nós vemos isso, que quando foi separado Arão, o povo achou, não, separou porque é irmão de Moisés. Moisés consultou a Deus, Deus mandou trazer 12 cajados representando cada tribo e o cajado de Arão. Quando colocaram somente o cajado de Arão, que era de uma árvore de amendoeira, produziu folha
flores e fruto. Uma vara já morta, irmão, há muitos anos. Tem que ser a mão de Deus mesmo para provar a quem ele chama. Implicando que a vida de um homem de Deus tem que produzir essas coisas, irmão. Tem que produzir essas coisas. O próprio Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, a vida de um homem de Deus tem que produzir essas coisas. É algo tão interessante que a própria roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, na orla dela existia romãs, que era fruto, e uma campainha, para que onde ele andasse fizesse um barulho e as pessoas vissem o fruto daquilo que estava na vida dele. Então, se uma pessoa que é chamada, ele não produz frutos, e como Jesus ainda vai além, frutos dignos de arrependimento, frutos bons, é impossível ele ter um ministério. Ele tem só um título e não um ministério. E por isso que quando vem o vento, ele não faz igual o profeta Jeremias, ele não permanece sensível à voz do Senhor, porque ele só simplesmente tem um título. Simplesmente tem um título, não um ministério. Porque quando nós temos ministério, uma convicção, o vento vem, assopra, as pessoas falam, as pessoas te criticam, você permanece fazendo a obra do Senhor. Não está importando com o que estão falando de você, porque o seu chamado é por Deus e não pelo homem. O pastor coloca mais aqui o aspecto histórico. Ele fala que, que ele foi profeta durante o último reinado o último reinado de Judá, como eu já falei, que foi Josias, Joaquim, Joacás, Joaquim e Zedequias. Isso nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 25. Que ele foi acusado de conspirar contra, ou melhor, com os babilônicos. Quando você observa as profecias de Jeremias, que ele profetizou que Judá seria levado ao cativeiro babilônico, o rei logo pensou que ele estava do lado do rei da Babilônia. Por isso ele mandou prender Jeremias. Por isso eles batiam em Jeremias. Prendeu ele no cisterno, prendeu ele no cárcere, porque ele profetizou a favor da nação da Babilônia. Então o que eles pensaram? Se ele está a favor do povo, ele é do povo, ele está falando bem do povo. Está levando o nosso povo a se desestruturar, a ficar com medo e aceitar o cativeiro babilônico. E o profeta Jeremias, ele chega a falar com o povo, olha, chega em Jerusalém, chega em Babilônia, vocês constroem casa, vocês casam, têm filhos lá, porque a estadia SUS lá é longa, é 70 anos, então para de querer relutar, chega lá, constrói suas coisas, planta vinha, planta coisas, para que vocês vivam lá. E o povo não aceitou, principalmente o rei. Naquela época, todas as coisas para o rei era conspiração. Ele levanta um profeta com muito peso na sua palavra. Então, o que ele pensou? Que ele estava conspirando em a favor do rei da Babilônia. Ele fala que, por sua mensagem, predizia que Judá seria inevitavelmente derrotada. Irmãos, o profeta Jeremias, em nada, ele deixou de mostrar que eles seriam derrotados, que eles seriam levados cativo, que eles haviam abandonado os caminhos do Senhor, que Deus já estava determinado a punir a nação de Israel pelas mãos dos babilônios. E eles haviam esquecido da profecia de Isaías e da profecia de Abacuque, que profetizou possivelmente nesse mesmo período. E Abacuque vai mais além quando ele profetiza. Parece que ele chegou a ver a destruição de Jerusalém da maneira que ele descreve. E ele deixou muito claro que seriam os caldeus que estariam invadindo Jerusalém. E os reis de Judá, esses últimos reis, se os irmãos olhar lá, vai falar assim, que todos esses reis que entraram, falam assim, e eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Todos eles andaram em caminhos maus. Por andar em caminhos maus, a nação continuou no caminho mau. Por isso veio das mãos de Deus a ira de Deus sobre aquele povo, punindo o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo. O profeta Jeremias, irmãos, nesse período aí que ele profetizou, isso aí não está na apostila, que ele profetizou no reinado desses homens, o pastor coloca aqui, ó, que ele estava preso dentro de uma cisterna lamacenta quando os babilônios destruíram Jerusalém. Este o libertou e o deram a opção de escolher onde queria viver. Fala que ele escolheu viver em Jerusalém. Jeremias, irmão, no seu ministério, ele repreendeu reis, profetas, sacerdotes, e isso trouxe algumas consequências para a vida dele. Devido a ele falar de maneira dura, isso lhe pesou algumas coisas na vida. E uma das coisas que pesou foi perseguição. Você vê isso no capítulo 12, no capítulo 15, do versículo 15 ao 18,
uma perseguição muito grande contra o profeta Jeremias. Bateram no profeta Jeremias, alimentaram ele com água e pão, colocaram uma cisterna cheia de lama, não tinha água, mas tinha lama, e ele permaneceu lá por bons dias até que tiraram ele de lá. Ele foi acusado de conspiração, como eu já falei, foi aprisionado no capítulo 20, versículo 2, você vê isso. Ele foi declarado, devido à maneira que ele foi, como digno de alguém que deveria morrer, passar pela pena de morte naquele período, pelo fato dele falar a verdade, e ter suas profecias destruídas. As profecias que ele escreveu foram destruídas pelo rei Joaquim. Se você abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, você vai ver que ele mandou entregar um rolo de uma profecia para o rei. Diz a Bíblia que o rei nem abriu a profecia, pegou, lá algumas traduções faz a palavra canivete, mas ele pegou algum instrumento bem cortante e cortou o rolo. Nós não sabemos, possivelmente estava escrito em pele de animais, por ser rolo, e jogou o fogo, talvez na sua lareira que estava à sua frente. E diz a Bíblia que o profeta Jeremias, Deus deu as mesmas palavras para ele em um outro rolo, e ele entregou novamente, mandou Baruque entregar novamente na mão do rei. E esse segundo rolo, o rei leu, que era a sentença da nação do povo de Judá. Então, Deus, ele vela por a sua palavra, porque ele queimou o primeiro e Deus escreveu as mesmas palavras para ele. Outra coisa interessante é que esse mesmo rei que prendeu Jeremias por profetizar, chegou um momento da vida dele, quando ele estava vendo a decadência, que ele mandou tirar Jeremias do cárcere e vestir Jeremias e levar Jeremias até a sua recâmara. Quando Jeremias chegou lá, ele disse: que o Senhor, consulte o Senhor para mim, o que o Senhor mandou me falar? Ele falou assim, que você vai ser levado cativo para a Babilônia. Ele não mudou a sua mensagem, porque o rei simplesmente fez um agrado, parecendo tipo assim, eu vou tirar ele do cárcere, e quando ele chegar aqui, quem sabe ele profetiza alguma coisa boa para mim. E a mensagem dele não mudou. Ele disse, olha, Deus vai te levar em cativo para a Babilônia. Não mudou nada, continua a sentença da ira de Deus sobre o povo. Então, nós vemos isso muito interessante, a maneira que o profeta Jeremias, Deus usou ele. Ele foi acusado, irmão, de traidor, de trair o povo de Israel, pelo fato dele falar que o povo deveria crescer na Babilônia, plantar, casar, ter filhos. Aí mostra que a reação do profeta diante das consequências de que as pessoas perseguiam ele no seu ministério. Uma das coisas, irmãos, que, mesmo diante de tudo isso, a Bíblia fala no capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 19, que Jeremias intercedeu pelo povo de Israel. Mesmo quando você chega no livro do profeta Jeremias, todo o povo perseguia ele. Já não era só os reis. A nação estava perseguindo Jeremias, porque Jeremias fez um jugo de madeira e colocou sobre o pescoço e falou: da mesma forma que eu estou andando com esse jugo, o rei da Babilônia irá julgar vocês. Isso está no capítulo 27 e 28 do livro do profeta Jeremias, que apronta que Ananias, que era um falso profeta, pegou o jugo e quebrou e disse: assim como eu quebro esse jugo, o Senhor está quebrando o jugo de vocês agora. E já havia 2 anos do cerco babilônico. E ele falou para eles: se Deus falou na sua boca, vai se cumprir, mas se Deus não falou, vai morrer você e toda a sua família. No outro mês morreu todo mundo. Parece um Todo mundo pouco com morreu. João, né, Cleber? Como? A forma de profetizar mesmo de João Batista. A mesma de João Batista. É por isso que eu costumo dizer que o pessoal confunde o que era profeta no Velho Testamento. Eles acham que profeta é só aquele assim diz o Senhor, coisas futuras. O profeta, como eu falei na aula, a principal missão de um profeta era interpretar a Bíblia. Toda a profecia de Jeremias era baseada nos 5 livros de Moisés, que era o livro que mostrava que, enquanto o povo andava debaixo da ordem divina, a mão de Deus estava sobre ele. Mas quando o povo quebrava a lei de Deus, como é mostrado no livro do profeta Jeremias, eles quebraram a lei de Deus, a ira de Deus vinha sobre eles. Principalmente tudo aquilo que está no capítulo 28 e 29 do livro de Deuteronômio, que se eles obedecessem a palavra do Senhor, as bênçãos de Deus estariam sobre ele. Mas se eles quebrassem a palavra de Deus, a maldição viria sobre eles. E não importa onde eles estivessem, a maldição perseguiria ele. O livro de Êxodo fala que
O nosso pecado nos seguirá aonde pisarmos, se nós não confessarmos o nosso pecado. Então, vai nos perseguir. Isso não importa. E é o que aconteceu com o povo de Israel. Eles viviam dessa maneira, achando que tudo estava certo, tudo estava bem, quando na verdade não estava bem, e por não estar bem, a ira de Deus veio sobre ele. Como eu falei, ele andou discutindo com Deus a respeito do chamado dele, porque ele começou a ver que tudo começou a apertar e já não estava vendo mais resposta de Deus, então ele chegou até a falar que Deus iludiu ele. Você vê isso no capítulo 17 do livro de Jeremias. Ele desmascarou alguns profetas, falsos profetas, como eu já falei no capítulo 23 do seu livro, no capítulo 28, ele desmascara alguns falsos profetas que levantou, trazendo uma falsa esperança para o povo. Irmãos, quando nós mudamos a palavra de Deus, nós enganamos o povo. Essa é a realidade. Por exemplo, se você prega que o povo pode ficar à vontade com determinadas coisas, você está enganando o povo. Os pregadores estão enganando o povo. E boa parte do povo da igreja, eles não têm o interesse de estudar a Bíblia. É claro que estudar a Bíblia não é coisa de todos os cristãos, não é coisa só de pregadores ou de estudantes de teologia, é para todos os crentes. Mas a verdade é que a possibilidade de ter um conhecimento maior da palavra de Deus, os crentes da igreja, os membros, seria através de quem está ministrando. Então, quem está ministrando está incumbido de transmitir a palavra de Deus através de uma interpretação bíblica. Da mesma forma que eram os profetas. O povo tinha acesso à lei, sim, porém, quem transmitia a lei da maneira correta para o povo era o sacerdote. Você pode observar, o livro do profeta Oséias mostra que o sacerdote era o homem incumbido de interpretar a lei. O livro do profeta Jeremias também mostra isso. O sacerdote era o homem incumbido de interpretar a lei e os profetas. Então, se nós não interpretarmos a palavra de Deus para os membros da igreja, eles não terão acesso ao conhecimento correto da Bíblia. E se nós mudarmos a palavra de Deus, estaremos enganando o povo. Então, o profeta Jeremias, ele debateu com esses profetas que enganavam o povo. Por quê? Ele disse que Deus falou que o povo ia ser levado cativo, e os profetas estavam dizendo que não. Então, o povo criou uma falsa esperança que não era. E o povo de Jerusalém, o povo da Babilônia estava em volta da cidade. Eu não sei como que eles conseguiram criar uma esperança de que não ia. Talvez pensando, na época do rei Ezequias, que a Síria sitiou a nossa cidade, Deus deu o livramento. Porém, naquela época, o rei Ezequias, ele buscou do Senhor. Ele se arrependeu, ele foi diante do Senhor. E quando você lê o livro de Reis, nenhum desses reis, nem Zedequias, nenhum deles foram diante do Senhor em arrependimento. Nenhum desses reis converteu ao Senhor, reconheceu que eles precisavam de confessar o pecado, levou a nação ao arrependimento. Eles seguiram do jeito que estavam. Rebelaram-se contra o rei da Babilônia, aí o rei invadiu a cidade, destruiu a cidade. Mostra também que ele previu a destruição do templo de Jerusalém. Você vê isso no capítulo 7. Agora, por que ele previu a destruição? Quando você vai no capítulo 7, o povo de Israel, eles pensavam o seguinte: porque o templo está aqui, nada vai acontecer com essa cidade. Porque eles passaram a adorar o objeto. Eles achavam que o templo era tudo, que nada poderia acontecer. Se os irmãos observar nas guerras, no livro de Reis, no livro de Samuel, todas as vezes que eles tinham um problema, eles iam lá, buscavam a Arca da Aliança e colocavam diante deles e iam, para que Deus desse vitória. Chegou o momento que eles disseram: templo do Senhor, acreditando que o templo seria a salvação deles. E por estar no templo a Arca da Aliança, Deus nunca permitiria a destruição do templo. Essa foi uma das razões que eles perseguiram mais Jeremias e bateram nele, por ele profetizar as ruínas do templo de Salomão. E como aconteceu? Deus permitiu que os babilônios destruíssem, na terceira leva, quase todo o muro de Israel, destruísse o templo e jogasse fogo em todas as casas em Israel. Toda Jerusalém ficou em ruína. Toda Jerusalém. Você vê isso no livro de Neemias, que toda Jerusalém, no livro de Ezequiel também, ficou em ruína por causa da desobediência do povo de Israel. Fala que ele... Aí o melhor, eu vou ler um negócio aqui muito interessante, que fala assim, ó: para pensar, qual tem sido a nossa reação quanto à rejeição à palavra de Deus pregada por nós? Jeremias fazia a vontade de Deus
e não do povo. Por exemplo, às vezes da maneira que você prega que as pessoas rejeitam, como que às vezes nós vamos reagir? Vamos mudar se nós estamos pregando a verdade, simplesmente porque o povo não está gostando? Porque você está ensinando a Bíblia da maneira correta? Então, eu li esse pensamento aqui, que como que seria a reação das pessoas em rejeição à palavra de Deus? Porque hoje a verdade é muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. O que nós vemos na internet, irmãos, é crente, pessoas falando coisas contrárias à palavra do Senhor, em querer mudar a palavra de Deus, em falar que, e como eu já ouvi pessoas falar, olha, que essas questões de homossexualismo, igual Paulo ensina, aquilo era coisa do passado. Aqui estava relacionado à vida dos imperadores romanos, não tem a ver. Eu acho interessante que Paulo escreve para os Coríntios e como estava relacionado à vida dos imperadores romanos, se ele escreveu para os Coríntios. Porque o que ele escreveu no capítulo 1 do livro da Carta aos Romanos, ele ainda deixou claro que foi algo que aconteceu com o povo gentílico, que foi a situação que eles viveram, e foi punido por isso, que Deus ele não agradou daquela situação, não pelo fato de que os homens trocaram o que era correto. Paulo corrobora com isso em Coríntios, e nós vemos pregadores falar que essas coisas são coisas locais, que não tem a ver com nós hoje. Então, por isso, há algumas igrejas chamadas igrejas inclusivas, porque quer colocar com que a igreja tem que se adaptar a todo mundo. Todo mundo tem que. É claro, irmão, a igreja é aberta a todo público. A igreja é aberta a todo o público. Todas as pessoas têm direito de vir à casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, tornar-se um cristão. Aí é que está dizendo, tornar-se um cristão. Para se tornar um cristão, tem que rejeitar coisas, tem que abandonar determinados hábitos, tem que adotar um estilo de vida que nos aproxima de Deus. Então, se nós mudarmos a realidade da palavra de Deus, essas pessoas não vão adotar esse estilo de vida de santidade, porque nós estamos adaptando a maneira que as pessoas querem viver à igreja. Aí as pessoas, mas não pode falar. Como não pode falar? Jesus falou. Jesus falava para todos, Jesus não chegou. Por exemplo, a mulher que foi levada, segundo, pega em adultério. Não se sabe se estava em adultério, a Bíblia simplesmente diz que eles estavam armando para Jesus. Só que Jesus não quis saber se ela estava ou não estava em adultério. Jesus falou, vai, não peques mais. Quando Jesus pegou, curou aquele cego, que eles perguntou, Senhor, quem pecou, o pai dele ou foi ele? Jesus falou, nem ele, nem o pai dele. Isso aconteceu para a glória de Deus. Jesus encontra ele no templo e fala com ele o quê? Vê se não vive em pecado, não, para que me suceda coisa pior, hein? Então, não, já foi curado, tá bom. Bom, não tem como, Jesus deixou claro. Para a mulher que foi pega nem eu te condeno, mas vai, não peques mais. Agora, nem eu te condeno, não, você pode viver do jeito que está vivendo. Não, ele falou para ela ir, não pecar mais. Quando eles desceram aquele homem, no capítulo 2 de Marcos, diante de Jesus para ser curado, por ser paralítico, eu não sei, enfermidade que ele estava, porque ele estava em um esquife que, pelo jeito, talvez ele fosse tetraplégico, que ele precisou de amigos para que colocasse ele lá. Nós não sabemos, a Bíblia não fala se ele era ou não tetraplégico, mas ele precisou de 4 amigos para descer ele lá. A preocupação de Jesus foi em curar ele? Não, foi em perdoar ele. Porque ele era um pecador. Foi em purificar a alma dele. Depois que ele curou ele da enfermidade física, mas a preocupação era com a alma. Então, nós temos que entender isso, que a única maneira, irmão, da alma ser sarada é pela palavra de Deus e ensinada da maneira correta. Então, nós não podemos, de maneira alguma, mudar a palavra de Deus porque as pessoas não estão gostando. Se não está gostando, irmão, e como o nosso irmão Zé Carlos sempre fala, eles preferem mudar de igreja do que mudar de vida. É mais fácil, é bem mais fácil do que mudar de vida. Porque a palavra de Deus, como o profeta Jeremias mostrou no seu livro, não era fácil, mano. Você tenta imaginar o profeta Jeremias andando na rua e gritando que Deus ia destruir aquela cidade, olhando para aquele templo tão suntuoso, coberto de ouro, cheio da sua presença majestosa, onde Deus derramou fogo ali dentro com fumaça, que o sacerdote não puder nem ministrar, aquela pia pequena que existia
no tabernáculo, ela não era jamais uma pedra, era chamada de mar de vidro, onde as pessoas, ela tinha um bronze no fundo dela, coberta de bronze no fundo, cheia de água, quando as pessoas iam lavar ali, via a sua imagem lá embaixo. Aquelas imagens que ele colocou dentro do templo para ornar o templo, coisa maravilhosa. E todo aquele utensílio feito de ouro e com proporções maiores. O único utensílio do templo que não foi mudado foi a Arca da Aliança. Todos os demais foi feito com proporção maior. Para que, por exemplo, o altar de holocausto ele foi construído maior do que era antes, para que eles queimassem sempre animal ali. O primeiro culto ele queimou 1.000 boi. Imagina um culto queimando 1.000 bois. Ovelhas que não tem conta. Aí eles pensaram, não, é claro que Deus não vai destruir. E o templo foi a ruína. Então nós temos que lembrar, irmão, que as bênçãos de Deus, ela é menor do que o Deus que nós servimos. E colocar isso na cabeça do povo, que nós temos que buscar Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode nos dar. Como o nosso irmão Zé Carlos falou alguns minutos atrás, que as pessoas vão na igreja para buscar coisas de Deus e não para buscar Deus. Vão para buscar coisas, problemas serem resolvidos. E quando um problema poderia ser resolvido com muita facilidade, quando nós começarmos a cultuar Deus dentro de casa e ir com o coração aberto para a casa dele, para que ali reunir com os demais irmãos e formar o que realmente é a igreja e adorar o nome do Senhor em conjunto. Só que nós vamos para a igreja com aquele pensamento: eu vou lá porque eu preciso de receber isso, eu vou lá porque eu tenho que pedir isso, eu vou lá por causa disso, mas aquilo. Não, nós vamos para prestar a nossa adoração a Deus. Então, esse deveria ser o principal objetivo do povo de Deus. Reconhecer que Deus ele é primazia na nossa vida, não aquilo que ele pode nos dar. Se ele der, eu vou continuar servindo a ele. Se ele não der, eu sirvo do mesmo jeito. Não vai mudar nada. E o pastor coloca aqui, mas alguma coisa no esboço do livro do profeta Jeremias. Esse esboço pode ser composto com a chamada do profeta, no capítulo 1. Do capítulo 2 ao 25, ele fala da profecia contra Judá. Do capítulo 26 ao 29, os conflitos que o profeta teve com ele mesmo devido às dificuldades que ele estava enfrentando. A consolação da nação, como eu já falei que o profeta, além de tudo isso, ele consolou o povo. A queda da nação mostra do capítulo 34 ao 45. Do capítulo 46 ao 51 mostra a profecia contra diversas nações, principalmente contra a Babilônia, que foi um povo que foi arrogante quando Deus os usou para poder destruir Jerusalém. Eles se sentiram muito arrogantes, então Deus usou o profeta, tanto o profeta Isaías como o profeta Jeremias, para profetizar contra eles, que Deus também os puniria de uma maneira muito severa. E isso nós vemos Deus punindo tanto a nação da Babilônia como as nações que gostaram da queda de Jerusalém. Você vai no livro do profeta Obadias e você vê Deus punindo a nação dos edomitas por eles ter batido palma e aplaudido a queda de Jerusalém. E eles eram parentes, primos distantes, mas eram parentes. E eles acharam bom Israel ser destruído, Jerusalém ser destruído, e Deus puniu até essa pequena nação, a ponto que disse que ela seria riscada do mapa, que ninguém mais lembraria dos edomitas. Os edomitas, irmãos, foi destruído, o restinho deles que existiam, no ano 70 depois de Cristo, junto com Jerusalém e o templo. Se os irmãos não sabem, o rei Herodes, a dinastia dos herodianos, eles eram dos idumeus. Os idumeus eram descendentes de Edom, ou seja, descendentes de Esaú. E quando destruiu Jerusalém, destruiu também o rei Herodes com sua família, com todo aquele povo. Hoje não existe mais nenhum descendente de Edom, nenhum descendente de Esaú. Israel permanece até os dias de hoje. Isso é o Deus que promete e cumpre. Então, o que eu aprendo aqui, somente nessa parte aqui, é que às vezes nós não podemos bater palma quando acontece algo somente com um homem ou uma mulher de Deus. Tem pessoas que... Eu já cansei de ouvir essa frase, por exemplo, às vezes alguém faz algo com você, eu vou falar, faz algo com alguém, não vou falar você, faz algo com alguém, e de repente, seja um pastor, uma irmã do ciclo de oração, uma irmã do louvor, aí acontece uma fatalidade com essa pessoa e ela vem até uma queda, a pessoa vai e acha bom, fala, não falei? Isso é Deus tratando com ela por minha causa. Alguém já ouviu isso aqui ou será que sou eu? Alguém já ouviu? Fala assim, Camão.
que é Deus tratando com ela por minha causa. Primeiro, irmão, Deus não está tratando por minha causa. Porque quando alguém faz alguma coisa contra a minha pessoa ou contra você, ele pecou contra Deus primeiro. Não é contra a minha pessoa ou contra você, ele pecou contra Deus. Então Deus está fazendo com ele por causa da arrogância dele, por ele errar e não reconhecer que errou, e permanecer naquele erro ali de achar que ele está correto. E às vezes as pessoas batem palma lá, eu sabia que ele ia cair, e sem contar aqueles que profetizam. Eu ainda vou ver sua queda. Nós trabalhamos para quem, irmão? Nós trabalhamos para Deus ou para o inimigo, para poder querer ver a queda de alguém? Nós temos que não. Levantou conta, irmão, que Deus abençoa. É fácil? Não. Eu sei que não é fácil nós engolir essas coisas. É fazer o que Jesus falou: se te ferir uma face, dá outra. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Se te obrigar a andar uma milha, anda duas. É fácil você não ter razão? Claro que não. Claro que não é fácil. Mas é o certo. É o certo. Imagina Pedro. Pedro cortou a orelha de Malco, que era um soldado, e se os irmãos não sabem, todo soldado que guardava o templo, ele era da tribo de Levi e da família de Arão. Você vê isso lá em Números. Desde Números já existiam soldados que guardavam o tabernáculo. Então, os soldados que guardavam o templo, ele era da família de Arão e tinha direito ao sacerdócio. Então, eles pertenciam ao policiamento do templo. Pedro cortou a orelha dele. Pedro andava com espada. Depois que ele converteu, irmão, diz a Bíblia que em Atos 3 ele determinou a cura sobre a vida daquele coxo. Em Atos 4, as pessoas empolgou, vieram todos para fora do templo, até sacerdote, para perguntar a Pedro o que tinha acontecido. Aí em Atos 5, eles pegam Pedro e prende ele. Bate em Pedro. E a Bíblia diz que Pedro saiu alegre junto com João, sendo feliz por ser digno de apanhar pelo nome de Jesus. Bom, vamos ser verdadeiros. Feliz porque apanhou, dando risada porque tomou uns pescotapas. Agora, o interessante é, o Pedro que cortou a orelha do soldado, depois que converteu, foi levado pelos mesmos soldados, irmãos, tranquilo, sem brigar, sem cortar a orelha de ninguém, sem bater em ninguém. Por quê? Porque ele converteu. Então, quando nós convertemos, nós não estamos preocupando com vingança. A Bíblia diz assim: dai lugar à ira. Está lá em Romanos, mas a ira ali é a ira de Deus, não é a nossa, não, tá? Tem pessoas que utilizam esse versículo para falar assim, mas a Bíblia fala para dar lugar à ira. Mas quando você lê o versículo embaixo, está falando assim, porque do Senhor vem a vingança. Então, é dar lugar à ira de Deus. Por exemplo, você fica calado e deixa Deus agir. Aí eles vão lá em Efésios e falam assim, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Está escrito lá, tá. E a mesma Bíblia fala, ireis, mas não pequeis, fala também, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixe o dia acabar com você irado para que amanhã você não tenha ódio da pessoa. Agora, quando você lê o contexto, irá ali não é por justiça própria, não, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está falando que você pode irar, mas não cometer pecado, é quando alguém zomba, ele é profano com as coisas de Deus e você acaba ficando irado. Por exemplo, ouve a Xuxa falar uma asneira dessa, a gente acaba ficando irado. A gente ouve lá aquele René Kivitz falar que a Bíblia precisa ser atualizada e falar que ele estava oferecendo espermatozoide para a mulher no poço de Jacó. Da ira, de hora que dá ira, dá vontade de pegar o espírito de Neemias e peguei pela barba e arrastar ele para a estrada fora, igual Neemias fez. Mas somos cristãos e não podemos fazer. Da ira dá. Porém, você ira em favor do nome de Deus, não por justiça própria. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Efésios. Quando alguém zomba das coisas de Deus, é normal você ficar irado. Alguém, quando faz chacota com as coisas de Deus perto de você, às vezes você engole seco, fica calado, muda de assunto ou sai de perto, mas você ficou irado ali. Então, é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia nunca ensina, irmão, ninguém a ter ira por justiça própria, porque alguém fez algo com você e você fica irado. Então, no profeta Jeremias, nós vemos isso aí. Através dele, como eu estou falando das coisas que ele passou, ele nada ele preocupou em ficar vingando, em esse tipo de coisa, como o pastor mostra aqui. E as pessoas que acharam bom, as nações que acharam bom, Deus vingou delas. Vingou das nações que acharam bom a queda de Israel. E como eu estou dizendo, eu aprendo com isso, que nós não devemos, de forma alguma, bater palma quando um cristão cai. O apóstolo Paulo ele fala assim para o povo de Coríntios: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, ou seja, quem está em pé
cuida para que não venha cair, mas não pode aplaudir quando a pessoa cai. Essa história de que Deus está vingando dele, Deus está tratando dele por causa de mim, isso é coisa de gente arrogante. Deus não vai tratar com ninguém por causa de ninguém, Deus trata pelo erro da pessoa. Aí, por exemplo, uma pessoa fez alguma coisa que alguém não gostou, que talvez nem foi erro do pastor. Isso mais acontece com pastores, irmão. Eu não sei se alguém que é pastor de igreja, eu sei que o irmão Jonathan parece que sim é pastor de igreja, mas às vezes o pastor age com alguém, aí acontece alguma coisa na família do pastor, e fala, é Deus tratando com ele. Talvez um filho está enfermo, a esposa, ou o próprio pastor, isso são fatalidades, irmão, da nossa vida por sermos humanos. Aí eu falo, é Deus tratando com ele. Então, isso não existe, irmão. Nós não podemos aceitar isso. Como cristão, não. Nós temos que ser pessoas voltadas para Deus de verdade. Nunca bater palma com a queda de ninguém. Seja ele quem for, que pode ter te prejudicado da pior maneira possível, ter te perseguido, você nunca deve bater palma. E simplesmente orar para que essa pessoa, Deus possa mudar a vida dele, possa trabalhar, fazer alguma coisa para que ela seja restaurada. Nós trabalhamos para Cristo. Ele fala, e a queda de Jerusalém, que está no capítulo 52, o livro do profeta Jeremias, ele encerra, mostrando Jerusalém sendo destruída, toda aquela situação que ele profetizou. Segundo a tradição, Jeremias ele fugiu para o Egito, e ali no Egito, conforme o pastor mostra até aqui, que alguns escritos de tradição judaica mostram que ele veio a falecer no Egito. Ele esteve lá a primeira vez, voltou, que ele foi levado cativo para lá e voltou. Mas na segunda vez, ele foi por vontade própria. Como eu já falei, o livro dos Macabeus até diz, nós não sabemos se é real ou não, que Jeremias transportou a Arca da Aliança quando ele fugia da destruição de Jerusalém. Ele transportou a Arca da Aliança e escondeu em algum lugar, que não se sabe onde. Existem muitos rumores em relação à Arca da Aliança, que possivelmente todos são mentira. Existe história que a Arca da Aliança está em algum lugar subterrâneo em Israel, em Jerusalém. Eu creio que isso é mentira. Existe história que a Arca da Aliança está em um templo na Índia, está em Elão, está na África. Já falaram que estava até no Brasil. Mas isso aí foi com ironia, falaram que os políticos roubaram a arca, mas eu duvidar, já não duvido não, né? Mas é brincadeira que eles falaram isso aí. Então, mas não, mas agora eu tô falando sério, já falaram que a Arca da Aliança está no Brasil mesmo. É, depois que alguém fez brincadeira, zombaria, que foi os políticos que roubaram. Mas tudo nós não sabemos onde está a Arca da Aliança. Não há possibilidade de saber. Uma das coisas interessantes que eu não sei se vocês já leram o livro do profeta, o livro de Flávio Josefo, que nunca, nem crente ele era, quando mais profeta. Tem uma parte quando ele narra a respeito da crucificação de Jesus, ele fala que um vento entrou ali e abriu a porta do templo, e quando o véu se rasgou, as pessoas viram que a arca não estava lá dentro, e eles fecharam o templo, a porta do templo, por 3 vezes. E por 3 vezes um vento abriu essa porta, declarando para o povo de Israel que a arca não estava lá. Isso implicando ele sendo irmão de família sacerdotal, que durante muitos anos os fariseus mentiram, juntamente com os sacerdotes, para a nação de Israel, que a Arca da Aliança estava lá dentro do templo de Zorobabel e reformado por Herodes. Tamanha hipocrisia que nós vimos da nação de Israel naquele período de Cristo, a decadência deles, porque essa arca desapareceu, e tudo porque o povo também confiava que a arca era tudo para eles. O profeta Jeremias, ele teve um auxiliar, um escrivão, que era chamado de Baruque. Eu creio que os irmãos já viram isso. Chegou uma parte na vida do profeta Jeremias que ele precisou do escrivão. Então, Baruque era quem escrevia para ele. Esse Baruque, ele é destacado na Bíblia como um bom escrivão, uma pessoa fiel a Jeremias. Ele era fiel a tudo que Jeremias escrevia. Era alguém também destemido, porque quando foi entregar o segundo rolo para o rei Joaquim, foi ele que foi levar. E o primeiro rolo havia sido cortado, debaixo de ira e jogado ao fogo. Aí você imagina o escrivão tendo que levar esse rolo novamente lá. O irmão Gobé colocou aqui que esses crentes são imaturos, os crentes lá que, infelizmente, como nós falamos antes, que não tem estrutura nenhuma e
deseja a queda de alguém. Baruque, irmãos, ele leu as profecias de Jeremias no templo, ele leu diante dos líderes de Judá, então isso implica que O ele que eu corria fiz? risco junto com Jeremias. Eu estudei muito, eu trabalhei muito. Tem alguém falando aí com o áudio aberto. Sim, já está fechado. Então, o Baruque, ele era alguém destemido, ele teve coragem, auxiliando Jeremias. Pensa uma coisa, o Jeremias era perseguido, quem se juntava a ele era perseguido também. É só vocês observar isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele fala que ninguém assistiu ele na sua segunda defesa. Por quê? As pessoas poderiam ter, quem estivesse junto com Paulo, ele ressalta que Lucas esteve lá e poucos cooperadores com ele, mas ele diz que havia um que abandonou, que era Demas, que ele até amou o século presente, segundo pode-se dizer que ele se desviou. E por que as pessoas abandonaram a Paulo? Porque eles poderiam ser taxados também de rebelde, de alguém que estava junto com ele naquela rebelião e ser morto também. Porque Paulo deixou claro na sua segunda carta que ele estava prestes a ser apresentado ao imperador para ser morto. Então, no caso de Baruque e Jeremias, ele estava na mesma situação de enfrentar a morte por causa do profeta. Por ele amar o profeta, estar ali auxiliando o profeta, ajudando o profeta e lendo as profecias dele diante do povo, diante dos anciãos que estavam desviados, dentro do templo. Antes do templo ser destruído, ele chegou lá e leu aquelas profecias duras do profeta Jeremias e Deus o guardou. Então, ele era um auxiliar fiel ao profeta Jeremias. Irmãos, uma coisa interessante no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, é como eu sempre falo, se nós conseguirmos identificar no cabeçalho de cada livro da Bíblia os primeiros versículos, conseguir separar as coisas ali, você vai conseguir entender muita coisa do livro do profeta Jeremias. Não sei se os irmãos já notaram, do versículo 1 ao 3 do livro do profeta Jeremias, você já notou que não foi escrito por Jeremias? Os irmãos já perceberam isso? Que não foram palavras de Jeremias? Porque ele disse assim, ó, aqui, possivelmente a palavra, mas não foi escrito por ele. Fala, palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Aí alguém que escreveu fala assim, a ele veio a palavra do Senhor. Então, essa pessoa estava escrevendo a respeito de Jeremias. Ele disse, a ele veio a palavra do Senhor. E no versículo 4, o profeta Jeremias vai falar, a mim veio a palavra do Senhor. Supõe-se que esses 3 primeiros versículos não foram escritos por Jeremias. Mas as palavras eram de Jeremias, era o cabeçalho do livro. Porém, foi escrito por uma outra pessoa que nós não sabemos, porque ele alega dizendo, a ele veio a palavra do Senhor. Isso implica que a partir do versículo 4 a seguir, Jeremias, ele inicia as suas profecias e os seus escritos. E isso é só para os irmãos ter noção de as coisas que às vezes passam desapercebido de nós na Bíblia, que às vezes são coisas pequenas, que talvez não vão alterar muita coisa no conhecimento da Bíblia, mas são pequenas coisas assim que nós não observamos aqui e às vezes pulamos de uma coisa que é importante na Bíblia. Por exemplo, versículos que as pessoas cortam na Bíblia e faz doutrina com ele. Um versículo muito mal citado na Bíblia, que eu creio que os irmãos já ouviram falar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos já leram esse versículo? Já leram? A Bíblia não diz todas as coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são as coisas que foi falado nos versículos de cima, que é não preocupar com o que comer, com o que vestir. É isso. Eu estou falando porque eu já vi pregador falar assim, você tem que vir à igreja todo dia, não porque a igreja é mais importante que a sua família, que a igreja é mais importante que os seus filhos, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você tem que parar de trabalhar. O que é o ensinamento de Jesus? Que nós não devemos ficar afadigados para ficar rico ou preocupado demais com as coisas, principalmente naquele contexto da época político que existia.
Temos que entender isso também. Então, dificultava para o povo. E Jesus estava querendo dizer que a preocupação que eles tinham era para depositar em Cristo. Que estas coisas, que era vestir, comer, beber, ele estaria acrescentando. Essa era a preocupação. Agora, querer falar que igreja é primeiro que família, isso é muito errado. Primeiro, porque a igreja ela é composta de famílias. Então, se não tem família, não tem igreja. Se uma família ela é fracassada, teremos uma igreja fracassada. Por exemplo, imagine uma igreja formada de um monte de famílias problemáticas. Teremos uma igreja problemática. E uma sociedade sem solução, porque a igreja ela é formada de famílias que compõem uma sociedade. Então, nós temos que ensinar o que a igreja? Que a família é em primeiro lugar, porque a igreja inicia em nosso lar. Ali somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, já inicia dentro do lar. Chegamos na igreja, o templo, estrutura, para encontrar com outras famílias que também é igreja e formamos a igreja de Cristo. Então, nós temos que ensinar isso para a igreja. E, claro, pessoas que fazem isso, ocupam o tempo dele com tantas coisas, sem interesse nas coisas de Deus, aí sim é errado. Por exemplo, é verão, o culto é de manhã, a pessoa parte todo dia para acampamento, para parque, para não sei o quê, e não vai no culto. Aí fica o verão inteiro sem igreja. Ou então o culto é à noite, ele fica no churrasco até 6, 7 horas da noite, por 8 horas, né? Porque tem sol ainda, e não vai à igreja. Então, irmão, isso aí é errado. Não estou dizendo que a pessoa não possa viajar com a família, que a pessoa não possa tirar umas férias de forma alguma. Tem que tirar. Tem que ter tempo para a família dele. Agora, a maioria das pessoas arrumam desculpas para que não possa ir à igreja. Então, isso é errado. Agora, a família é em primeiro lugar. Primeiro que Deus formou primeiro uma família, não igreja. Ele formou uma família. Vão estar entendendo? E como eu já disse, a igreja ela é formada de famílias. Então, a família é em primeiro lugar. E esses versículos mal interpretados por não observar pequenas coisas acaba fazendo com que as pessoas criam doutrina errada. Então, o fato do livro do profeta Jeremias é uma coisa que não altera, mas é só para os irmãos observar. Ali só está mostrando que o profeta ele passou a escrever a partir do versículo 4. O pastor coloca aqui alguns destaques do livro do profeta Jeremias. E nesses destaques ele mostra aqui que ele previu o cativeiro de 70 anos, que seria o tempo que duraria o cativeiro do povo de Israel. E uma das coisas interessantes, eu não sei se os irmãos já leram isso no livro de Reis, é que diz a Bíblia que de 7 em 7 anos a terra teria que descansar. E o interessante nessa questão da terra ter que descansar é que quando dava 6 anos de colheita, o 7º ano não poderia plantar nada. Aí, quando findava o 7º ano, eles iam plantar e iriam colher no 8º ano. Eu vejo algo maravilhoso aqui, é a providência divina, porque eles guardavam para poder viver esses 2 anos, aproximadamente, sem plantar e sem ver fruto na terra. Só que o povo de Israel, como eles perderam a fé em Deus, eles começaram a plantar, e não respeitaram esse ano sabático da terra, que não respeitaram. Durante 70 anos, eles não respeitaram isso. Por isso que Deus permitiu que o cativeiro fosse também de 70 anos. E a terra descansou à força, sem a presença deles lá. Então, nós não temos como, irmão, fugir daquilo que é determinação bíblica. Nessa época, era nada mais do que uma lei cerimonial, mas deveria ser cumprido. Os preceitos de Deus têm que ser respeitados. E por isso que eu costumo dizer, irmão, que quando nós fugimos dos preceitos de Deus, mais, como diz o hispano, mais tardar ou não, Deus vai trazer a punição. Passou 70 anos, reis ali não deram descanso para a terra, e chegou um momento que eles haviam até esquecido dessa lei. E Deus simplesmente permitiu com que a terra passasse 70 anos descansando com o povo fora dela ainda, porque eles não quiseram obedecer um pequeno preceito por falta de fé. Porque é bem mais fácil eu plantar, sabendo que ano que vem eu tenho colheita, do que eu acreditar que Deus ainda continuaria
fazendo com que os meus celeiros iriam prosperar, que se deveria ter fé e vida com Deus. Razão que boa parte dos reis de Israel, do Reino Norte, nenhum deles eram cristão, e alguns do Reino de Judá também não tinham temor a Deus. Então, eles preferiram viver uma vida quebrando a lei de Deus do que obedecer à lei do Senhor. Ele fala que Daniel leu essa profecia e entendeu a mensagem sobre os 70 anos. Nós vemos isso no capítulo 9, que ainda é chamada as 70 semanas proféticas de Daniel, e fala que aí acabou sendo o início do retorno. Quando você vai no capítulo 9 de Daniel, ele ora a Deus, falando que os 70 anos já haviam passado, e então já havia se cumprido. Ele até cita lá, assim como diz o profeta Jeremias. Ele cita o capítulo 25, falando que o profeta Jeremias havia profetizado o retorno do povo do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Isso já estava no reinado de Ciro, o persa, juntamente com Dario, que era dos Medos, que eram os dois reinos unidos, e houve esse retorno do povo de Israel. Os primeiros que retornaram ali foi no ano 445 antes de Cristo, retornaram com o governo de Zorobabel. Depois eles retornaram por volta, me parece que de 3 vezes também, para a sua terra. Aqui o pastor coloca que foi perseguido pelo próprio povo e era odiado por sua autoridade. Como nós falamos aqui, a autoridade que o profeta Jeremias tinha, conferida por Deus, de anunciar a palavra do Senhor, era algo magnífico, que o povo perseguiu ele e ele continuou. E no final, o pastor coloca a parábola dos bons figos e dos figos maus. Essa parábola, irmãos, ela é mais explicada, o pastor coloca ela na explicação do livro do profeta Ezequiel, porque ele também faz uma profecia relacionada aos figos bons e aos figos maus, mas essa profecia tem a ver com os que foram levados cativo para a Babilônia, que obedeceram ali na primeira leva, sem questionar, que eram os nobres da família real, algumas pessoas importantes e outros ricos que foram levados para a Babilônia, eram considerados como os figos bons. E o rei Zedequias, junto com os que ficaram em Jerusalém e outros que fugiram para o Egito, era considerado como os figos maus, que a ira de Deus viria sobre eles também da mesma maneira, que eles não escapariam da ira do Senhor. E uma das coisas interessantes que a mensagem de Jeremias, irmãos, quando veio para o povo, Deus confirmou através de uma visão que ele deu ao profeta Jeremias. E eu volto a dizer, nós temos que ter convicção daquilo que estamos falando. Deus chamou o profeta Jeremias e deu a ele a resposta correta de que ele era chamado. Então, nós temos que ter convicção daquilo que falamos, buscar de Deus a resposta certa, buscar de Deus a direção certa quando formos pregar, a mensagem certa do que o povo precisa. Existem algumas ocasiões que pessoas vão procurar você para resolver determinados tipos de problema. Você tem que buscar de Deus, buscar uma visão do Senhor, para que Deus possa estar fazendo que aconteça da maneira correta. Uma das coisas, irmão, que eu quero só observar com os irmãos concernente ao chamado de Jeremias, que Deus escolheu ele desde o nascimento dele, desde o nascimento, para ser profeta. Agora, uma coisa eu não creio na predestinação para a salvação, irmãos, porque é uma doutrina que não me convenceu. Se me convencesse, eu falaria para os irmãos que eu era calvinista, mas eu não sou. Eu não creio. Eu creio em predestinação para ministério. Para ministério, sim. Nem todas as pessoas têm ministério, irmãos. Essa é uma realidade. Como eu falei, qual o critério que Deus usa? Não sei. Pergunta para ele. Eu não sei te falar. Não é por aparência, não é por escolaridade, não é por questões financeiras, por tamanho, por ser homem ou mulher, não é por isso. Deus escolhe quem ele quer. E ninguém pode questionar isso. Ninguém pode questionar esse critério de Deus. Nós não sabemos qual o critério que ele tem. Deus chamou homens, como eu já falei, homens de grande estudo e homens que não tinham estudo nenhum. Chamou Jeremias, que já tinha um ministério na vida, mesmo que fosse forçado de sacerdote, por ser de uma linhagem sacerdotal, mas Deus separou ele para profeta. E foi um dos últimos profetas a profetizar antes do cativeiro babilônico. Então, ele foi chamado desde o seu nascimento. E Jeremias, ele se sentiu incapaz de executar a tarefa. Às vezes nós lemos assim e pensamos que
que Jeremias ele estava sendo dando palavra de fracasso, não. Ele reconhece que ele tinha um peso de um ministério sobre ele. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós temos temor das coisas de Deus. Como eu falei no início, a questão de ser chamado para pastor, para evangelista, para missionário, ou para ser um profeta, o profeta que eu falo que interpreta a Bíblia, um mestre, o que ensina, minucioso. E isso requer de uma pessoa que ele entenda que ele precisa ter temor de Deus. E Jeremias, ele viu o peso daquilo sobre ele e ele viu que não podia brincar com o chamado dele. Então, ele entendeu que era algo pesado. Por isso ele se sentiu incapaz. Não que ele estava ali fazendo ceninha ou que ele estava ali menosprezando as coisas, não. Ele entendeu que era pesado o que ele iria fazer diante da nação. E o interessante é que Deus capacitou Jeremias. Existe a frase aí que para mim ela é muito ruim, que Deus ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Não, meu Deus capacita chamado, Deus chama capacitado. Isso é conversa bonita. Por exemplo, Deus capacitou Pedro e João, que segundo o Sinédrio eles eram homens que não eram doutores da lei. Então, mas Deus colocou eles para falar com doutores num nível alto. Então, Deus capacitou. O próprio Jesus disse assim, que quando o Espírito Santo viesse, ele daria condição para que eles respondessem coisas que a mente deles humana não conseguiria, mas eles lembraram dos ensinamentos de Jesus e a autoridade que Jesus falava e falaram também. Agora, capacitou João e Pedro, que não tinham as capacidades de doutor. Mas ele chamou Paulo e Barnabé, que eram capacitados, e continuou usando. Então, não tem esse negócio de Deus capacita os chamados e não chama capacitado. Não. Deus chama quem está capacitado, Deus capacita quem não tem capacidade. Temos que parar com essas frases bonitas de efeito no púlpito de igreja para arrancar a glória a Deus. Deus, ele chama capacitado e capacita pessoas que são chamadas. Essa é a palavra certa. Então, Deus capacitou Jeremias. Talvez ele não tinha capacitação nenhuma pela idade dele, em respeito aos anciãos, ao sacerdote, mas ele foi capacitado por Deus pela autoridade divina de anunciar. Então, essa frase de efeito aí, tira ela, se você gosta dela, tira ela do vocabulário. Na verdade, eu tenho muito problema com frases de efeito e com frases feitas. Eu sou como que eu não dou certo com frases feitas e frases de efeito. Essas frases que o pregador separa para poder utilizar para arrancar os glória a Deus, eu tenho muito problema com esse negócio. Então, e essa é uma delas. Essa frase. E você pode reparar, toda vez que alguém fala essa frase, sai um monte de glória a Deus, e é mesmo Deus, fala mesmo. E se ele falar que esse versículo é bíblico, a pessoa até fala que está na Bíblia mesmo. Falar que essa passagem é bíblica, não que é um versículo bíblico. Fala até que está na Bíblia mesmo. Então, esses negócios não existem. Deus, ele chama e capacita e usa capacitado. E Deus entregou uma missão, irmão, na mão de Jeremias. Entregou a missão na mão de Jeremias. E essa missão ele executou com muita honra e debaixo da glória de Deus. Todos nós temos uma missão. Não importa se você é ou não um pastor, se você é ou não um evangelista, se você carrega ou não um título na sua igreja, você tem uma missão de Deus nessa terra. E aqui, como estudante de teologia, você está se preparando para que essa missão se execute com glórias em nome do Senhor e que possa ser executada da melhor maneira possível. Então, eu vejo isso na vida do profeta Jeremias, a maneira que Deus chamou ele, a maneira que Deus trabalhou na vida do profeta. E, concedente, irmãos, a parábola dos figos bons e ruins, quando for no livro do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, eu explico melhor, porque essa profecia é repetida lá no livro do profeta Ezequiel, que foi um profeta do cativeiro. Então, o profeta Jeremias também profetizou antes do cativeiro, chegou a ver o povo ser levado cativo, segundo a tradição, morre no Egito e tem um ministério de sucesso, um ministério extraordinário na presença do Senhor, onde ele não mudou a palavra de Deus para agradar ninguém e simplesmente falou a verdade. Era um homem humilde, a humildade ela não faz ninguém ser menos do que ninguém. A humildade sempre nos coloca nível igual com todas as pessoas. E outro versículo mal interpretado na Bíblia, na verdade, ele nem existe. É que os humilhados serão exaltados. Quantos aqui já ouviram esse versículo?
Isso não está escrito na Bíblia, não, tá, irmãos? A Bíblia está escrito assim: o que se humilha será exaltado. Então, ou seja, não é os humilhados serão exaltados. Está me humilhando hoje, não, você vai continuar humilhado se você permanecer assim. E porque isso já não é nem humildade. Está sendo humilhado, está falando, mas Deus vai me exaltar, então já é arrogância. Não cai Quem a se folha sem que Deus permita. Hã? Aquela da folhinha lá, que não cai uma folha sem que Deus Ah, permita. Não... isso. É muito versículo inventado. Mas esse tem pessoas que pensam que está na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Sabe o que é o problema? Porque às vezes alguém repetiu e a pessoa lê aquilo, já com a projeção na mente, ele lê certo, mas a projeção dele está ali. Ele leu lá, o que se humilha será exaltado, mas a projeção que alguém fez na mente dele aqui, os humilhados serão exaltados, que ele nem percebe. Aí quando ele vai citar o versículo, ele cita esse versículo errado. Então, humildade e quem se humilha diante do Senhor é reconhecimento de que Deus é superior, que sem Deus nada somos. Então, só vai subir degrau quem primeiro consegue descer. E não há, irmãos, avivamento em nossas vidas sem humildade. Isso você vê lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um versículo bem conhecido por todo mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é humilhar. Aí vem orar. Você já viu alguém grande orando? Não tem pessoa grande orando. Porque a primeira coisa que a gente chega é de joelho. E depois já é pedindo misericórdia. Então ninguém é grande orando. E quando busca a face do Senhor, aí que a vergonha alheia vem mesmo. Que aí quando Deus se revela e você faz igual o profeta Isaías, que vê que Deus é santo e que nós somos impuros, nos complica a vida. Para mim, um dos atributos mais aterrador de Deus é a santidade dele, porque nós não conseguimos aproximar de Deus. Quanto mais nós aproximamos, às vezes, orando, consagrando, estudando Bíblia, mais sujo nós nos sentimos, porque chegamos mais perto de quem é santo e que não tem mancha. Então, você reconhece mais a sua mazela. Então, isso é humilhar, mas quando você entende, igual o profeta Isaías, que nós precisamos de Deus, que sem ele nada somos. Então, é dependência do Deus. Então, isso é humildade. É o que o profeta Jeremias tinha. Dependência total de Deus. Assim o ministério vai ser frutífero na presença do Senhor. Irmãos, os irmãos já pegaram os exercícios. Aproveita que na próxima segunda-feira não tem aula, estude, rever a matéria, rever a apostila, toda os profetas. Vai cair, irmãos, a prova cai é o exercício, do jeito que está aí. Os irmãos já fizeram prova com o pastor, é do jeito que está o exercício. Não mude, porque se você mudar a resposta do jeito que está lá, ele pode estar até certo no contexto teológico, mas ele vai dar errado, porque não está de acordo com o gabarito da prova. Então, estudo, na semana que vem nós não temos aula, voltamos no dia 5, e no dia 29 será a nossa prova de profeta maiores. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Gostaria de pedir ao nosso irmão Jonathan para estar agradecendo ao Senhor e estamos encerrando a nossa aula neste momento. Bem? Oremos, Senhor, querido Deus e eterno Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esse dia de hoje, por essa noite da aula teológica. É tua boa mão esteja na vida do pastor Luiz Presta, do evangelista Kleber, Senhor, nosso professor, dessa matéria de profeta maiores e menores. A todos os alunos, meu Deus, que têm se esforçado, o Senhor tem dado graça. Continua nos guardando, nos dando uma noite tranquila debaixo da tua potente mão. Fica conosco, Senhor, e nos dá um restante de semana abençoado para todos nós, de livramento, de bênçãos do Senhor, e que a tua presença, Senhor, seja sempre conosco, nos abençoando em tudo. Continua, Senhor, guardando a cada aluno dessa aula teológica, essa faculdade teológica, a tua boa mão seja estendida, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo. É o que eu te peço, Senhor, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Vocês tenham uma excelente noite e um bom fim de semana. Noite, Paz do Senhor para todos. Pastor. Oh.